Olá, aqui é Américo Cardoso e gostaria de compartilhar com você um método que mudou completamente a minha vida, a da minha família e de milhares de brasileiros. Um guia simples que fez com que vencêssemos completamente a luta contra a diabetes. Você ficará chocado ao ver que tudo que você sabe sobre como controlar a diabetes está completamente errado. Eu conheci a diabetes aos meus 15 anos de idade, quando em um dia comum depois da escola chegar em casa, minha mãe disse que me levaria ao hospital para visitar nosso pai. Chegando na sala de recuperação, vi que meu pai estava na cama sem se mexer. Sem entender muito bem o que havia acontecido, abracei meu pai e vi que sua perna esquerda havia sido amputada. Chorei por muito tempo, mas depois de alguns dias, entendi que meu pai era um diabético tipo 2 há bastante tempo, mas ignorou o inchaço e a dormência no seu pé por anos. Aquilo tudo nunca mais saiu da minha cabeça. Nunca imaginei que aquela doença novamente assombraria minha família. Até que 35 anos depois, meu irmão mais novo foi diagnosticado com diabetes tipo 2. Eu não poderia acreditar que novamente a minha família havia sido vítima dessa doença terrível, a mesma que destruiu a vida do meu pai. A partir deste momento, a única coisa que eu conseguia pensar era no fato do meu pai ter perdido sua perna por causa da diabetes e que eu faria qualquer coisa ao meu alcance para que o mesmo não acontecesse com meu irmão. Anos depois, vi a glicose no seu sangue chegar em 798. Ele já estava com seus 51 anos. Ele estava muito mal. Me dizia que sentia tontura com frequência. Eu mesmo já havia presenciado ele desmaiar diversas vezes. Estava sempre cansado, já não suportava mais as constantes agulhadas e medicações. Ainda assim, apenas alguns meses depois disso, lá estava ele, brincando com seus filhos no parque e jogando seu futebol de domingo que ele tanto gostava. E o mais impressionante é que ele foi declarado 100% livre da diabetes pelo seu médico. E foi tão incrível que o próprio médico custou acreditar e achava que aqueles resultados eram um milagre. Todos ficaram impressionados com o que estavam vendo. Bem, de fato, foi uma bênção baixar seus níveis de glicose no sangue de 798 para 96 em menos de 20 dias. Ele com certeza teve sorte de ter eliminado completamente todos os sintomas da diabetes no seu corpo, atingindo níveis de glicose que não o colocavam mais nem no grupo de pré-diabéticos. Mas na verdade isso não aconteceu por milagre. Aconteceu por causa de um método completamente natural que eu descobri nos Estados Unidos e que pode reverter completamente um quadro de diabetes, mesmo que o seu nível de açúcar no sangue esteja preocupante, ou que você tenha a doença por décadas. Um método que não tem absolutamente nada a ver com a aplicação de insulina, e que a indústria da diabetes faz de tudo para que você não descubra, justamente por ser um método natural, e que vai arruinar o seu mercado, que gira cerca de 850 bilhões de reais por ano às custas da nossa saúde. E agora eu vou te mostrar exatamente como usar esse método que eu estou falando aqui mesmo nesse breve vídeo. E assim que você conhecer esse simples método que mostrarei a você nessa apresentação, eu garanto que você ficará impressionado com quão rápido você pode se recuperar da sua diabetes. Na verdade, isso é o que milhares de brasileiros, assim como meu irmão, já conseguiram ao adotar esse método. Pessoas como José Venâncio, de 57 anos, que há 1 ano e meio descobriu que tinha diabetes tipo 2. Para ele, as palavras do médico foram quase uma sentença de morte. A diabetes não tem cura e você está condenado a tomar remédio para o resto da sua vida. Segundo ele, quando saiu da consulta com uma receita médica de 5 tipos diferentes de remédios, ficou apavorado. Ele ficava pensando, olhando, abria as bulas, aquelas bulas enormes, e dizia: não é possível que eu vou ter que tomar tudo isso. Ele ficou deprimido, inconformado. Decidiu procurar tratamentos alternativos e foi na internet que ele conheceu o método. E então, seguiu à risca as orientações e os primeiros resultados logo apareceram. Eu iniciei o tratamento dele, depois de 15 dias eu peguei e parei de tomar os remédios. No auge da doença, a taxa de açúcar no sangue de José Venâncio chegou a 298. Hoje caiu para 89. Não estou mais com diabetes. Hoje eu não estou nem no pré-diabético, que é acima de 100. E não foram apenas os índices de glicemia que melhoraram. A minha autoestima melhorou. Perder 21 quilos de peso fez uma tremenda diferença na minha vida. Incrível, não é? Os médicos ficaram perplexos. Nunca tinham visto nada igual a isso antes. Ou o caso da Aline, de 36 anos, com diabetes tipo 1 há 20 anos, internada 2 vezes por causa da glicemia alta e condenada a tomar muita insulina todos os dias, chegando até a 40 unidades. Ela já estava cansada e queria poder viver com qualidade de vida. Eu fiquei diabética com 16 anos. Ninguém na minha família Eu já comecei tomando insulina já. A Aline decidiu então procurar tratamentos alternativos e iniciou o método que irei te apresentar neste vídeo. Foi através do meu pai que mandou para mim um link que dizia que era possível reverter a diabetes. Desde então, através das informações contidas nesta apresentação, diminuiu drasticamente as doses de insulina e melhorou sua qualidade de vida de forma exponencial. De 3 em 3 meses eu
faço um acompanhamento e vou diminuindo a quantidade para ver como o meu corpo responde. Ele tem respondido bem. Tenho certeza de que você está ansioso para descobrir o segredo que as pessoas já sabem. E dada a complexidade do que eu estou contando para você, tenho certeza de que você quer saber quem sou eu e como sei de tudo isso. Como eu disse antes, meu nome é Américo Cardoso, tenho 55 anos, 2 filhos e um emprego normal. Como eu já comentei, aos 15 anos de idade, descobri o que era diabetes por causa do meu pai. E depois, novamente, essa doença terrível nos assombrou quando meu irmão descobriu que também tinha diabetes. Eu e meu irmão sempre estivemos juntos, inseparáveis. E podemos dizer que somos uma dessas pessoas abençoadas, que consegue levar uma vida saudável ao lado de uma família que amamos muito. Sendo assim, você pode entender porque eu fiquei chocado quando o médico veio até nós e disse que meu irmão tinha diabetes tipo 2. Eu fiquei completamente sem palavras. Nós perguntamos, como isso é possível? Como alguém como ele pode ter diabetes tipo 2 e eu não? Quase não temos gordura no corpo e o nosso coração está em ótima forma. Isso não faz o menor sentido. Bem, o que o médico me disse é que a diabetes tipo 2 pode aparecer em qualquer um, a qualquer momento. E que isso não tinha só a ver com obesidade, por exemplo, como a mídia faz parecer. Ele disse que neste caso, parecia que o corpo tinha criado uma imunidade à insulina, o que significava que as células não conseguiam mais absorver o açúcar no sangue. Então ele disse para evitar comer açúcar, amidos e carboidratos. Mesmo que ele já fizesse isso, uma vez que essa dieta já era parte do nosso dia a dia, ele então prescreveu uma medicação oral que deveria ajudar o corpo a quebrar a glicose na corrente sanguínea, além das doses de insulina que deveria injetar no seu corpo todos os dias. Bem, se você já foi diagnosticado com diabetes, você vai entender o quão apavorado ele ficou ao sair daquele consultório médico. Uma vez que você é diagnosticado com diabetes, parece que você recebe uma sentença para toda a vida. Eu já tinha presenciado como era aquilo no dia em que vi a perna do meu pai sendo amputada. E desse momento em diante, você entra em uma dieta extremamente rígida, onde você deve parar de comer praticamente tudo que tem sabor e praticamente se torna um coelho comedor de alface. Você acorda todos os dias e precisa se enfiar uma agulha ou engolir um punhado de pílulas cheias de substâncias químicas com seus perigosos efeitos colaterais. Olha, é duro aceitar que por mais aterrorizante que seja, diabéticos, estatisticamente falando, morrem em média até 10 anos mais cedo que uma pessoa que não tem diabetes. Então, assim que você ouvir aquelas palavras, você tem diabetes, é como se o contador começasse a correr na sua cabeça e você é forçado a viver sabendo que você poderá morrer uma década antes do que deveria. Que você irá deixar seus entes queridos sozinhos e que você não estará lá para vários momentos importantes da sua vida. É como se a alegria de viver sumisse de repente e fosse substituída por um sentimento de medo permanente, algo que vai mantê-lo acordado durante a noite. É devastador. Essas eram as palavras do meu irmão desde o dia em que recebeu a notícia. Mas ele seguiu firme, trabalhando e dando sustento para a sua família. E já no próximo dia, depois de injetar a dose prescrita de insulina e tomar a sua medicação oral, mesmo sem estar em plenas condições, voltou à dura rotina de trabalho. Afinal, ele tinha contas para pagar, além de uma mulher e ainda um bebê para sustentar. No primeiro dia de trabalho foi um desastre. Ele me contava que havia ficado sem ar e exausto pouco antes de começar e quase desmaiou de novo. Tudo bem, pensei. As coisas irão melhorar assim que a medicação fizer efeito. Tudo ficará bem. Mas não foi o que aconteceu. O açúcar no seu sangue simplesmente não diminuía. Mesmo com as medicações, os níveis aumentavam sem parar. Em janeiro de 2014, os níveis estavam em 650 e subiram para 725 no mês de fevereiro. Os médicos estavam muito preocupados e não sabiam o que fazer. Mas mesmo assim, eles continuaram mandando tomar mais remédios. Mas a única coisa que os remédios fizeram foi tirar mais dinheiro do bolso da nossa família e encher o corpo dele com mais substâncias e mais drogas. E quando o nível de açúcar no sangue chegou em 898 no final de março, tanto os médicos quanto nós ficamos em enorme estado de pânico. Então eu prometi a mim mesmo que não deixaria meu irmão ter o mesmo fim que meu pai e decidi usar toda a força que eu tinha para lutar contra essa doença devastadora. Dali em diante, minha missão de vida passou a ser encontrar alguma nova descoberta capaz de reverter o quadro de diabetes do meu irmão que eu amava tanto. Pesquisei em absolutamente todos os lugares que você pode imaginar. Artigos científicos, livros, internet, pesquisas acadêmicas, sem contar dezenas de especialistas com as quais eu conversei por telefone ou pessoalmente. Se em algum lugar do mundo havia algum tipo de tratamento que pudesse ajudar com os níveis de açúcar no sangue, eu ia encontrá-lo. Foi realmente trabalhoso, mas eu não desisti e me forcei a continuar lutando atrás de uma resposta. Então comecei a procurar mais fundo. Falei com especialistas e pesquisadores acadêmicos. Comecei a investigar medicações experimentais para diabetes que os gigantes da indústria farmacêutica estavam trabalhando. Comecei a fazer perguntas que eu não deveria estar fazendo e quando finalmente juntei todas as peças, percebi o que estava na minha frente o tempo todo e que eu me senti um idiota por não ter percebido mais cedo. A indústria da diabetes, que injeta bilhões de reais por ano, não está assim tão interessada que a sua diabetes seja curada. Na verdade, eles não têm nenhum interesse em tirar você das medicações ou das doses de insulina. E isso é verdade, mesmo que você esteja apenas seguindo uma dieta restrita agora, porque eles sabem que mais cedo ou mais tarde a diabetes ganha, seja amanhã ou 10 anos a partir de agora. Seu corpo começará a ter problemas, e você virá rastejando para eles de braços abertos, enquanto eles continuarão te dando as mesmas agulhas para você enfiar no estômago e as mesmas pílulas para você enfiar goela abaixo. Pense nisso, o diabético médio
vale mais que 30 mil reais por ano para a indústria da diabetes. A indústria da diabetes, com seus conglomerados farmacêuticos, são uma indústria de 850 bilhões de reais por ano. E você acha que eles estão mais preocupados com a sua saúde ou em continuar ganhando esse monte de dinheiro? Eu fiquei com muita raiva. Como eu pude ser tão cego? Senti raiva pela minha família ser mais uma vítima dessas nojentas práticas de negócio. Porque eu percebi que a indústria farmacêutica controla tudo o que está sendo feito no campo das pesquisas sobre diabetes. E porque eles têm o dinheiro, são eles que fazem as regras. Mas eu prometi para mim mesmo que eu jamais iria baixar minha cabeça. A partir de então comecei a buscar mais fundo, em pesquisas científicas alternativas espalhadas pelo mundo inteiro. E foi então que em 10 de novembro de 2014 eu descobri algo inacreditável. Descobri algo que não somente salvou a vida do meu irmão, mas as vidas de milhares de diabéticos e pré-diabéticos espalhados pelo mundo. Eu não consigo descrever a empolgação que eu senti naquele momento. Eu criei uma esperança que não tinha conseguido até então. E cada ponto de esperança dentro de mim torcia para que a minha descoberta fosse verdade e que realmente pudesse mudar a forma como as pessoas viam o tratamento da diabetes. E a lembrança que tenho daquele dia está até hoje viva dentro de mim. Eu passava horas e horas lendo diversos artigos médicos das melhores universidades dos Estados Unidos. E vivia me frustrando, porque todos diziam as mesmas coisas. E eram aquelas coisas comuns, que não ajudam em muita coisa. Mas naquele dia eu descobri um artigo diferente, recém-publicado, e que me deixou completamente impressionado. O artigo contava a história de um grupo de cientistas que realizavam uma pesquisa secreta sobre diabetes. Uma pesquisa que a própria indústria farmacêutica nem sequer imaginava que esses cientistas estavam fazendo. E o objetivo desses cientistas era colocar todas as suas forças para achar um tratamento inovador, natural e prático, acessível para que qualquer pessoa consiga tratar a sua diabetes. Eles não queriam achar novos medicamentos e substâncias que fossem deixar a indústria farmacêutica mais rica. Eles queriam realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Quem dirigia a pesquisa deles na época era um senhor que se apresentava como Kenneth Pullman, que até então eu nunca tinha ouvido falar. Ele se dizia um especialista extremamente estudioso do assunto e que dedicou a sua vida inteira a estudar diabetes. O artigo era muito revelador, e cada nova linha que eu lia, eu ficava mais empolgado com aquela investigação. E nesse artigo eles propuseram uma nova descoberta sobre diabetes, algo diferente de tudo que eu já tinha ouvido antes, e diferente de tudo que a indústria farmacêutica gosta de nos empurrar. Eles apresentaram um método natural e clinicamente provado, que poderia reverter de uma vez por todas até os piores casos de diabetes tipo 2, dos quais eu irei falar para você hoje. Veja bem, historicamente, todas as pesquisas de medicações para diabetes sempre se focaram em ou estimular a produção de insulina no pâncreas ou diminuir o açúcar na sua corrente sanguínea. A razão disso é que a maior parte da insulina é criada no pâncreas. Essa insulina é o que faz o açúcar sair da sua corrente sanguínea e ser absorvido pelo seu corpo. Sendo diabético tipo 2, você luta contra o alto nível de açúcar no sangue, porque de duas uma, ou seu corpo parou de produzir insulina, ou a glicose no seu corpo se tornou resistente à insulina que você produz. Por isso o consenso no mundo acadêmico e farmacêutico sempre foi de que precisamos ou ajudar você a produzir mais insulina, ou ajudar o seu corpo a diminuir os níveis de glicose de alguma outra forma. Olha, de certa maneira até que essa abordagem funciona. Pessoas com diabetes conseguem administrar seu nível de glicose com certo sucesso. Mas por outro lado, essas soluções de forçar seu corpo a criar mais insulina temporariamente, ou tomar pílulas que irão diminuir a glicose enquanto também acabam com outros nutrientes essenciais à sua saúde, no fim das contas não são solução alguma. Elas podem até manter você seguro pelo resto da vida, mas não irão tratar a causa da sua diabetes tipo 2 na raiz. Então a grande sacada que esses pesquisadores tiveram foi de responder a seguinte pergunta: o que de fato é responsável por esses altos níveis de açúcar no sangue? Em outras palavras, todo o foco das pesquisas até então tem sido no fato de que os níveis de glicose estão altos e que a insulina não está funcionando. Então eles continuam altos, e ponto final. Mas o que todos pareciam estar ignorando era o fato óbvio de que o problema não é a insulina. É que, em primeiro lugar, você tem níveis altíssimos de glicose. Ou seja, ao invés de se focar na insulina, como todos os laboratórios de pesquisas no mundo inteiro têm feito por mais de 3 décadas, essa equipe de excelentes pesquisadores científicos se convenceu a estudar, em primeiro lugar, como a glicose é produzida no corpo, para que pudessem determinar se essa produção de glicose poderia ser diminuída ou até interrompida na fonte. Durante o artigo, os cientistas contam que no começo a pesquisa estava devagar, especialmente porque eles tinham que trabalhar em segredo. Mas enquanto eles continuavam estudando absolutamente todas as pesquisas médicas existentes no mundo sobre produção de açúcar no corpo, e enquanto eles gastaram milhões de dólares fazendo experimentos próprios no laboratório, uma hora eles se depararam com uma incrível descoberta que me fez pular da cadeira quando eu li. Algo que tinha o poder de mudar a forma como as pessoas ao redor do mundo poderiam ver o que é diabetes. Em primeiro lugar, esses cientistas tinham evidências conclusivas de que 80% de toda a produção de açúcar no corpo ocorre em tecidos que não são afetados pela insulina. Ao invés disso, essa glicose excessiva é produzida nos rins e no fígado. E em ambos os casos, essa produção ocorre independentemente do que você está comendo ou de como está a sua saúde em geral. Bem, assim que li isso, tudo começou a ficar mais claro na minha cabeça. Fazia sentido demais. Afinal, pense nisso. Você já notou como seus níveis de glicose são mais altos pela manhã do que quando você foi dormir na noite anterior? Se a resposta é sim, você já se perguntou por que isso acontece? Porque realmente não faz muito sentido. Você não comeu nada em 7 a 12 horas? Bem,
A resposta é que seu fígado e rins não vão dormir quando você vai. Ao invés disso, eles estão constantemente jogando para fora o excesso de glicose por si mesmos, independente do que e de quando foi a sua última refeição. Ou seja, é por isso que não importa quanta insulina você esteja se injetando ou quantas pílulas você toma, continua sendo uma luta administrar o seu nível de açúcar no sangue. Afinal, se 80% de toda a produção de açúcar no corpo humano ocorre em tecidos que não são sequer afetados pela insulina, então usar insulina para curar sua diabetes é como usar um óculos para curar sua visão ruim. Os sintomas são mascarados, mas a causa real nunca é tratada. No artigo, a equipe americana argumentava que se fosse possível descobrir uma maneira de reduzir a quantidade de glicose ou a produção de açúcar produzida naqueles 80% do corpo que não são afetados pela insulina, especialmente no fígado e nos rins, que produzem a maior parte, então seria possível reduzir drasticamente a glicose geral de uma pessoa, retornando-a aos níveis normais e dessa forma eliminando qualquer sintomas da diabetes no seu corpo. Então, como eu disse, o que eu li nesse artigo era uma descoberta enorme, mas infelizmente era somente metade da batalha. Porque ainda que o artigo explicasse o que fazer, ele não dava a mínima certeza sobre como fazer. O que significava que para ajudar meu irmão a vencer a diabetes, ainda não era suficiente. Foi então que no final desse artigo, eu descobri que o tal senhor Kenneth Pullman tinha escrito um livro sobre o assunto. Um livro um tanto quanto misterioso, que só existia em inglês, e era extremamente difícil de ser encontrado. E por cansativas semanas, eu vasculhei em absolutamente todos os lugares do mundo por uma cópia desse livro. Bibliotecas, livrarias, centros de pesquisa e nada. Quanto mais eu procurava, mais eu ficava frustrado por não encontrar as informações que eu buscava sobre esse cientista, Kenneth Pullman, sobre seu grupo de pesquisa e sobre esse tal livro que ele teria escrito. Por um momento eu tinha desistido, e achei que aquilo tudo era invenção da cabeça dele, ou uma dessas enganações da internet. Até que algumas semanas depois, no meio da madrugada, eu encontro na internet uma cópia do livro em inglês para comprar. E no livro, recheado de informações reveladoras sobre como controlar a diabetes, eu descobri quais proteínas e enzimas pareciam ser responsáveis pela produção de açúcar no fígado e nos rins. E quais pareciam ser responsáveis por parar essa produção. E o que eu percebi foi que, no fim, há apenas um pequeno grupo de aminoácidos e enzimas que são exclusivamente responsáveis por toda a produção de açúcar, tanto no fígado quanto nos rins. O que significa que, se pudermos simplesmente neutralizar essas pequenas fábricas biológicas de açúcar no nosso corpo, então o excesso na produção de açúcar seria interrompido na fonte, antes mesmo de ser liberada na nossa corrente sanguínea, sendo possível obter uma redução da produção de açúcar em mais de 95%. Isso mesmo, 95%. Sério, eu não acreditava no que lia. O entusiasmo que eu sentia naquele momento me faltavam palavras para expressar. Eu estava tremendo, meu coração estava acelerado, e eu tentando não chorar ou gritar para não acordar o meu filho mais novo, que a essa altura dormia ao meu lado. O que mais me deixava entusiasmado com o livro é que era tudo muito simples. A equipe de cientistas investigou a tabela nutricional de centenas de diferentes frutas e vegetais, assim como as listas de ingredientes de mais de 1000 suplementos. E no final eles apresentavam um plano de suplementação específica, que era extremamente fácil de ser seguido. Eu precisei fazer algumas adaptações devido aos ingredientes brasileiros serem diferentes que alguns americanos, mas continuava tudo muito simples. E somente exigia adicionar algumas frutas e vegetais à minha dieta, assim como alguns suplementos que poderiam ser comprados em qualquer loja por menos de R$50, mas que tivessem a mistura exata de aminoácidos, enzimas, proteínas e ácidos graxos, que foi usada por aqueles pesquisadores na fórmula que eles desenvolveram. Então imediatamente eu chamei o meu irmão. Ele no início achou que era mais uma daquelas pesquisas que não diziam nada relevante. Mas quando ele percebeu o que significava aquela descoberta, ele praticamente caiu da cadeira, e decidimos começar naquele mesmo momento. Transformamos ele em um rato de laboratório para testar o que eu havia descoberto. Nós estávamos muito ansiosos, esperando para ver os resultados, enquanto ele seguia a cuidadosa rotina em cada detalhe. Nós entendemos que a chave era introduzir cada alimento ou suplemento no seu corpo em momentos específicos, para que reagissem da maneira necessária para regular a produção de açúcar no seu corpo. Então começamos a ver os resultados pouco a pouco. Depois da primeira semana, a glicose ficou um pouquinho menor, mas nada perto do que esperávamos, o que me deixou nervoso. Mas seguimos tentando. Ele continuou seguindo aquele simples guia e continuei torcendo para que ele funcionasse. E no 8º dia, algo inesquecível aconteceu. O nível de glicose havia caído drasticamente, de 260 para 150. No próximo dia, esse número era 141, e no próximo 133, e assim por diante, até que no 20º dia, o nível de glicose ficou parado em 100. Foi incrível! Eu simplesmente nunca imaginaria que o seu nível de glicose poderia diminuir tão drasticamente em um período tão curto de tempo, simplesmente adicionando algumas comidas e suplementos à sua dieta. Mas lá estavam os resultados, bem diante dos nossos olhos. Então decidimos juntos começar a reduzir tanto as medicações orais quanto as doses de insulina, para ver se eram apenas essas pequenas modificações que estavam fazendo a glicose cair de forma tão significativa. E então ele começou a tomar doses cada vez menores de remédios. Até que uma hora parou completamente de tomar a medicação de insulina por mais de um mês. Então ele começou a medir sua glicose com intervalos de dias de diferença, ao invés de 4 vezes ao dia.
e o nível sanguíneo estava estagnado em 100. Você provavelmente consegue imaginar quão incrível foi esse sentimento de alívio para eu, meu irmão e toda a nossa família. Segundo ele, acordar todas as manhãs e saber que você não precisa medir a sua glicose ou tomar aquela medicação oral que aparentemente funcionava, mas te deixava enjoado, ou sequer ter que olhar para uma agulha e se preparar mentalmente para ser picado, e ser capaz de reduzir todas as outras pílulas que você estiver tomando. Pílulas para diminuir seu colesterol e sua pressão ou para o seu coração, enquanto você também economiza milhares de reais por ano. É incrível, é libertador e dá a você a sua vida de volta. No mês seguinte ele voltou a trabalhar, e as pessoas que conheciam aquela história não acreditavam no que viam. Diziam que só podia ser algum milagre. Na verdade, dezenas de pessoas vieram perguntar qual tinha sido o segredo daquela recuperação. E com todas elas eu compartilhava essa mesma estratégia que descobri e utilizamos para vencer a diabetes. Até que amigos de amigos vieram falar comigo e com meu irmão, e depois com mais amigos de amigos, até que centenas de outras pessoas começaram a vir atrás de nós. Gente cuja diabetes variava de moderada a severa e cujas idades iam de 9 a 90 anos. E reparamos que, literalmente, quem seguisse esse programa poderia ver seus níveis de glicose caírem significativamente em nada mais que 20 dias. E muitos desses seriam capazes de parar de tomar as medicações. Era um choque de realidade para todos aqueles que ouviam aquela história. E eu sabia, desde aquele momento, que era vital que eu fizesse tudo em meu alcance para compartilhar o programa que eu havia descoberto com tantas pessoas que fosse possível. Talvez eu e meu irmão fôssemos os únicos brasileiros que soubessem disso. Então era o meu dever trazer esse conhecimento para o Brasil e ajudar milhões de outros diabéticos a transformarem a sua vida do 8 para 80, assim como eu transformei a da minha família. Mas era mais fácil falar do que fazer. Eu pensei em publicar essa descoberta aqui no Brasil, mas logo percebi que nenhum jornal médico teria interesse em publicá-la. Afinal, eu nem médico sou, tampouco meu irmão. Para você ter ideia, alguns médicos conheceram a descoberta e a ciência por trás dela, e acharam realmente incrível. Inclusive tinham dúzias de entes queridos com quem queriam compartilhar essa descoberta. Mas mesmo se eles tentassem publicá-la em algum jornal científico, eles tinham certeza de que jamais receberiam financiamento da indústria farmacêutica novamente, e que poderiam até estar colocando as suas carreiras em risco. Bem, para ser honesto, foi bem descorajador. Eu fiquei decepcionado, mas eu não iria desistir. Eu sabia que era meu dever moral compartilhar esse programa também com brasileiros como você, que sofrem pelos mesmos problemas que meu irmão e a minha família passamos. Então, recentemente eu criei esse site em absoluto sigilo e tornei o programa inteiro sobre como reverter a diabetes disponível para qualquer brasileiro que quisesse enfrentar a indústria da diabetes e mais todos os seus parceiros gananciosos por lucros na indústria de planos de saúde. Eu decidi chamar o programa de Controlando a Diabetes, um método simples e natural que vai mudar a sua vida. Outras pessoas já lançaram programas como esse nos Estados Unidos, e há tempos eles vêm sendo um enorme sucesso. Lá no exterior, mais de 900 mil casos de diabéticos e pré-diabéticos, de todas as idades e diagnósticos, variando de moderado a extremamente severo, pessoas que conheceram um programa como esse através de um amigo ou pela recomendação de um médico da família que estava disposto a encarar e rejeitar o dinheiro sujo da indústria farmacêutica, reduziram seus níveis de glicose completamente de volta ao normal, enquanto se tornaram também diagnosticados como livres da diabetes. Vendo isso acontecer lá fora, eu achei que nós brasileiros também merecíamos ter acesso a essas mesmas informações. E por isso há alguns meses eu venho compartilhando meu programa com milhares de brasileiros espalhados por todo o país. Brasileiros como o Evandro. Quais eram os sintomas que você tinha da diabetes? Dava tontura, às vezes ficava querendo desmaiar. Segundo ele, o conteúdo deste vídeo parecia muito bom para ser verdade. Mas a minha situação era desesperadora. Meus níveis de glicose continuavam aumentando, e os médicos estavam preocupados que a insulina estivesse perdendo efeito. Então decidi dar uma chance, e agradeço a Deus todos os dias por isso. Meu médico não acreditou quando eu fui na próxima consulta, e estava tanto com a glicose quanto com a pressão de um jovem saudável. Eu nunca tive tão bem na minha vida, assim, nesse período de diabetes como eu estou agora. E segundo ele, ganhou mais 25 anos de vida. Eu tenho comentado com muita gente que eu ganhei 25 anos de vida, no mínimo. Pelo menos até os 75, então está garantido. Eu acho que sim. O programa Controlando a Diabetes está há pouco tempo no Brasil e está apenas disponível nesse site que você está vendo agora mesmo. E apenas enquanto a indústria da diabetes não nos bloquear. Dentro dele, você receberá o guia completo sobre como controlar a sua diabetes. É um guia específico, dia após dia, um verdadeiro passo a passo. Você vai descobrir exatamente o que fazer nas próximas semanas. Isso é extremamente importante, porque consumir os nutrientes certos, no momento certo, é essencial para obter a combinação exata de nutrientes no seu fígado e rins para impedir a produção de glicose. E durante esses 20 dias que você precisa seguir esse guia de perto, você também ficará chocado ao ver o quão simples tudo isso é. E todo e qualquer traço da sua diabetes pode ser eliminado em menos de 3 semanas a partir de hoje. E essa é só a primeira parte do que está dentro do programa. Após os 20 primeiros dias, é possível que você comece o processo de reduzir as medicações que seu médico, a indústria farmacêutica, tem dito que você precisa continuar injetando em seu corpo. Você chegará em um ponto de equilíbrio. Aos poucos, você pode nem mais precisar consumir todas as comidas e suplementos específicos que você ingeria nos primeiros 20 dias,
muito menos ter que seguir uma dieta super restritiva. Você só vai precisar ter certeza de colocar esses alimentos em sua dieta ao menos uma vez por semana. E a sua glicose pode se manter completamente estável, quase como se estivesse em piloto automático. Enquanto você jogar fora todas aquelas medicações que você odeia para sempre, o programa Controlando a Diabetes devolve a sua vida. Eu realmente acredito que o que eu descobri e estou apresentando a você agora é um dos avanços científicos mais importantes dos últimos 100 anos. É completamente natural e sem efeitos colaterais. E é a sua primeira e única chance verdadeira de controlar ou até superar de uma vez por todas a sua diabetes. Enquanto retorna a liberdade que tem sido negada a você por meses, anos ou até décadas da sua vida. Claro, não significa que você não deva continuar tomando outras medicações orais, que ajudam seu corpo a lutar contra a glicose, caso ela já esteja na sua corrente sanguínea. Esses medicamentos que não tratam a fonte da sua diabetes na raiz. E no momento que você deixar de tomá-los, sua glicose irá às alturas de volta aos níveis perigosos. E o mesmo ocorre com as doses de insulina. Não são nada além de uma solução temporária, porque assim que o efeito terminar, já será a hora de se injetar novamente. Sem contar o fato de que todas as opções ineficazes são extremamente caras. E o atendimento do SUS, bom, você sabe como é. Observando as melhores medicações, estamos falando de um custo entre 300 a 600 reais por mês. No mínimo 3 mil reais no ano só em medicações. Esse é um dinheiro que você poderia estar usando para tirar as férias dos seus sonhos, ou dar boas condições de vida para os seus filhos ou netos, ou viver de forma mais confortável ao se aposentar. Eu passei por tudo isso na pele com a minha família, eu sei como é. E esse é o motivo pelo qual o preço do programa Controlando a Diabetes será muito menor do que aquele que é cobrado nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, um programa como esse sai por $299, o que sairia mais ou menos R$1.000. Ainda assim, esse é um valor muito menor do que um tratamento com bomba de insulina, e provavelmente menor do que o custo dos seus medicamentos para os próximos meses. Além disso, mesmo que custasse R$1.000, seria por um investimento na sua saúde para a vida toda. E levando tudo isso em consideração, $299 ou R$1.000 ainda assim seria mais do que justo para você. Mas como eu já disse, fazer com que você tenha um programa Controlando a Diabetes não é para que eu enriqueça, muito longe disso. Se eu quisesse ficar rico, eu poderia vender meu programa para a indústria da diabetes por milhões de reais, para eles esconderem do grande público e continuarem vendendo os medicamentos que só tratam dos sintomas, deixando que os diabéticos fiquem para sempre dependentes. Mas eu não quero o dinheiro sujo deles, eu quero ajudar você a ficar permanentemente melhor. É isso que me importa. Eu queria que isso existisse quando meu pai perdeu a perna por causa da diabetes. Se existisse, eu teria poupado a minha família do maior sofrimento que eles já passaram. E assim como a maioria dos brasileiros, eu vim de origem humilde. E eu gostaria que todos os brasileiros pudessem ter acesso ao meu programa, e não somente aqueles mais privilegiados. E esse é o motivo de eu nem sequer ter pensado em cobrar R$1.000 de você por isso. Nem R$299, ou até mesmo R$199. Ao invés disso, se você agir hoje mesmo através desse site que você se encontra, e tomar a decisão que pode ajudar você a reverter sua diabetes de uma vez por todas, enquanto você se livra tanto das medicações, quanto das restrições alimentares que têm mantido você acorrentado até agora, eu faço questão de dar o programa inteiro para você, o passo a passo completo e os guias que o acompanham, que pode transformar a sua vida e permitir que você pare com as drogas e com as medicações nas próximas semanas. Tudo isso por apenas R$ 59,90 que ainda podem ser parcelados. Para ter o programa Controlando a Diabetes agora, apenas clique no botão Quero Viver Sem Diabetes, que está logo abaixo desse vídeo. Você será direcionado a uma página completamente segura do meu canal de vendas, e assim que você completar a aquisição, você terá acesso imediato ao programa completo no conforto da sua casa. Você será capaz de abrir o programa com as listas, tudo, e vê-los diretamente no seu computador, tablet, smartphone ou até baixá-los, ou imprimir cópias para levar com você. Então você estará a 20 dias ou menos de ter uma nova vida muito mais saudável. Além disso, como para mim é tão importante que eu honre a minha família e ajude tantos brasileiros quanto for possível a colocar em suas mãos no programa Controlando a Diabetes imediatamente, eu vou propor mais uma coisa incrível para deixar a sua decisão bem fácil. Preparado? O seu investimento hoje estará protegido pelo meu programa de arrependimento de 30 dias, que funciona assim. Viva sem diabetes ou receba 100% do seu dinheiro de volta, garantido. Ou seja, tudo que você precisa fazer hoje é testar esse programa por alguns dias e tirar suas próprias conclusões. E se por algum motivo você não gostar do programa, você tem 30 dias para pedir seu dinheiro de volta, sem perguntas, questionamentos, basta apenas a sua palavra. Então clique no botão Quero Viver Sem Diabetes, que está logo abaixo, e acesse o protocolo e os guias hoje mesmo. E lembre-se, você tem um mês para testar. Mais de 900 mil americanos e milhares de brasileiros como você já fizeram exatamente a mesma coisa. E por isso, eu quero facilitar essa decisão ao máximo para você. O que significa que, se em qualquer momento durante os próximos 30 dias você decidir que não está feliz com o programa, ou que seus níveis de glicose diminuíram apenas 40%, quando você queria que tivessem diminuído 50%,
Ou mesmo que você não tenha motivo algum, tudo que você precisa fazer é me mandar um e-mail no endereço que eu irei dar a você após sua compra e eu irei reembolsar seu investimento inteiro, sem nenhum questionamento. Em outras palavras, você vai experimentar sem nenhum risco um programa comprovado que salvou a vida do meu irmão e que já combateu a diabetes em mais de 900 mil americanos e milhares de brasileiros. Não há motivo algum para não clicar no botão de Quero Viver Sem Diabetes logo abaixo e ter o programa Controlando a Diabetes para si mesmo neste exato momento. Mas você precisa agir agora. Se a indústria farmacêutica ficar sabendo disso, será apenas uma questão de tempo até acionar esses advogados e gastarem milhões ou até bilhões de reais para fecharem esse site. Então não há tempo a perder. Adquira o programa Controlando a Diabetes agora mesmo e dê o primeiro passo para reverter a sua diabetes. Você pode levar o seu nível de glicose de volta ao normal e jogar fora todas essas medicações caras e com efeitos colaterais que mandam na sua vida em apenas 20 dias a partir de agora. Tudo o que você precisa fazer é clicar no botão Quero Viver Sem Diabetes, que está logo abaixo. Mas você precisa ser rápido, porque essa apresentação está quase acabando e o site pode nem mais estar online quando você retornar. Então a escolha é sua. Ou vá em frente e feche essa janela. Esse é seu direito, é claro, e não haverá ressentimentos da minha parte. Mas apenas lembre-se que mais tarde, ainda hoje, ou amanhã, ou daqui uma semana, enquanto você estiver tomando outra pílula que você não irá querer tomar, ou estiver encarando a ponta de uma agulha que está prestes a entrar em você, ou pedir outra salada porque é uma das únicas coisas que você pode comer, você não irá ficar se lamentando sobre essa apresentação e pensar que deveria ter tomado a decisão de experimentar esse programa sem nenhum risco. Isso é sobre sua vida inteira. Mesmo hoje, com toda a medicina e ciência, o diabético, na média, irá morrer 10 anos antes que alguém que não tem diabetes. Você não gastaria 20 dias para adicionar uma década de volta à sua vida? É sua decisão, mas eu acho que você já sabe o que precisa ser feito. Então vá em frente e clique no Quero Viver Sem Diabetes, que está logo abaixo desse vídeo, e adicione os detalhes do seu pagamento na página seguinte. Não posso esperar para ouvir seus resultados. Continua aqui? Eu entendo. A informação que eu acabei de revelar para você é bem chocante e contradiz praticamente todo o papo furado que a indústria da diabetes e até aquele seu médico de família provavelmente falou. Obviamente, eu não posso tomar essa decisão por você, mas o que eu posso fazer é responder algumas das dúvidas mais comuns para que você tenha todas as informações necessárias para ir adiante. Para começar, você provavelmente está imaginando como é possível que o programa Controlando a Diabetes possa de fato reverter a sua diabetes, especialmente quando disseram para você que diabetes é uma sentença para a vida inteira. Bem, o que torna esse programa diferente é que o foco não é na produção de insulina. Também não é focado em reduzir o açúcar, uma vez que esse já entrou no seu fluxo sanguíneo. Ao invés disso, você estará simplesmente permitindo seus rins e fígado a absorverem a combinação única de enzimas, aminoácidos, proteínas e ácidos graxos, que quando introduzidos no seu corpo, no momento exato, podem acabar com as pequenas fábricas de produção de glicose, que trabalham sem parar injetando açúcar no seu fluxo sanguíneo. Em outras palavras, você estará terminando com o problema na fonte, enquanto as medicações tradicionais e dietas tentam lidar com o problema depois dele já ter começado. Você está provavelmente curioso sobre como nunca ouviu falar sobre isso antes. Bem, como expliquei durante a apresentação, a diabetes é uma indústria que gira 850 bilhões de reais por ano. Na verdade, a cada ano, a sua diabetes vale mais que 30 mil reais. E isso é 300 mil reais nos próximos 10 anos. Por essa razão, eles gastam literalmente dezenas de bilhões de reais todos os anos para garantir que a medicina acadêmica e os pesquisadores privados se foquem apenas em medicações que administrem a diabetes, não naquelas que podem exterminá-la. Você deve estar confuso sobre em quais pessoas esse programa funciona, então deixa eu te explicar. Como o programa Controlando a Diabetes ataca a produção de glicose na fonte, ele poderá funcionar com qualquer um que tenha uma glicose alta. Isso inclui pessoas tanto com diabetes 1 quanto diabetes 2, e também pré-diabéticos. Você provavelmente está curioso sobre o que acontece quando você clica no botão Quero Viver Sem Diabetes. Assim que você clicar no botão Quero Viver Sem Diabetes abaixo desse vídeo, você será direcionado a uma página criptografada 100% segura. Você adicionará suas informações de pagamento e pronto. Então você receberá por e-mail os dados de acesso ao programa de 20 dias, além das instruções sobre como se livrar de todos os medicamentos que você odeia. É fácil assim, e os materiais podem ser todos vistos no seu computador, tablet ou smartphone. Eles também podem ser baixados e salvos no seu computador, ou você pode imprimi-los para guardar cópias extras. Estou imaginando que outra dúvida que você possa ter é sobre quanto tempo leva para ver os resultados. Bem, pode variar, mas para o meu irmão levou 20 dias para estar livre da diabetes. Alguns podem levar um pouco mais, mas geralmente você deve começar a ver os resultados em menos de uma semana. Esse programa já foi compartilhado com mais de 900 mil americanos, e no Brasil, essa é uma novidade, mas já temos milhares de casos computados de pessoas como você. Deixe-me citar novamente os termos de garantia que mencionei. Como quero que você se sinta completamente certo sobre o seu investimento hoje, estou dando a você uma garantia de 30 dias para ter o seu dinheiro de volta. Simplesmente clique no botão abaixo e teste o programa Controlando a Diabetes por conta própria pelos próximos 30 dias. E quando eu falo teste, é porque se você não vir os resultados que prometi em 20 dias, ou estiver insatisfeito por qualquer outra razão, simplesmente mande um e-mail no endereço que darei a você e lhe darei um reembolso, sem questionamentos.
Deve ficar claro que se eu achasse que o programa não funcionasse, eu nem sequer faria tal oferta. Mas eu confio que esse programa irá funcionar plenamente com você também. Assim como funcionou com a minha família, com mais de 900 mil americanos e milhares de outros brasileiros diabéticos, assim como você. Você está provavelmente imaginando quanto tempo esse programa ficará disponível ao público. Bem, não posso afirmar exatamente, mas posso dizer que estamos recebendo mais e mais ameaças da indústria da diabetes, e que a história nos mostra que eles não têm medo de gastar bilhões em questões legais para tirar do ar algo que os ameace. Se você pensar isso faz sentido, você não gastaria alguns poucos bilhões com advogados para proteger os 850 bilhões que você ganha por ano? Então, em outras palavras, se você realmente tem interesse em reverter sua diabetes tipo 2 nos próximos 20 dias, você precisa agir imediatamente. E finalmente, como agir e adquirir o Controlando a Diabetes para si? Essa é fácil. Simplesmente clique no botão Quero Viver Sem Diabetes abaixo do vídeo e experimente o nosso programa inteiro por 30 dias, absolutamente sem risco algum. Se estiver insatisfeito por qualquer razão que seja, você receberá um reembolso, sem questionamentos. Com isso dito, eu estou extremamente confiante de que você não irá pedir um reembolso, porque esse programa teve a sua eficácia comprovada, não só em minha família, como em diversos outros diabéticos e pré-diabéticos. Ainda que seu nível de glicose varie entre 300, 400 ou ainda mais alto. Então clique no botão Quero Viver Sem Diabetes logo abaixo, preencha os dados do seu pagamento e envie seu pedido. Mal posso esperar para ouvir os seus resultados. Um forte abraço.